Este vídeo, em específico, é sobre a temática da compreensão como ontológica e como epistemológica da aprendizagem e da pedagogia como ação. Né? Quando a gente fala de ontológica, epistemológica, né, a gente está praticamente fazendo uma redundância, né? Porque, efetivamente, toda epistemológica é ontológica, né? E toda ontológica é epistemológica, né? Como logos, né? Como sentido, né? Que caracteriza o modo mais peculiar de nós sermos, que é o modo fenomenológico existencial da ação. Né? O modo fenomenológico existencial da ação é ontológico, e isso em específico quer dizer que ele é epistemológico. Né? E enquanto ontológico, enquanto epistemológico, em específico é o modo de ser da compreensão, é o modo de ser da ação, né? É o modo de ser caracterizado pela cognição compreensiva que se constitui especificamente na duração da ação. A ação fenomenológica, existencial e dialógica, né, é especificamente compreensiva, né? Além de ser implicativa, além de ser dialógica, né? Além de ser fenomenológico existencial, né? Em específico, né? A ontológica epistemológica da compreensão constitui o modo fenomenológico existencial de nós sermos, enquanto cognição própria e específica desse modo de sermos, né? E o seu desdobramento corresponde ao desdobramento da ação, né? Isso, em particular, quer dizer, né, que nós aprendemos enquanto agimos. O modo de sermos da ação é o modo de sermos da compreensão. Né? A pedagogia carece de se fundar em específico nesse modo fenomenológico existencial de sermos da ação enquanto ética e enquanto metodologia. A ética e a metodologia da pedagogia reside em específico no modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação, que é eminentemente o modo de sermos da compreensão. O modo de sermos no qual, enquanto processo formativo, enquanto criação, né, se dá a compreensão. Né? A ação constitui formativamente, criativamente, a compreensão. Né? A compreensão, enquanto vivência fenomenológica, né, é criação das formas da vivência fenomenológica e é criação das formas materiais. Né? É criação tanto em termos de vivência como em termos de criação das formas materiais. Né? Isso muito particular e especificamente quer dizer que a aprendizagem não se dá como teoria. Né? A aprendizagem, em específico, não se dá como explicação. A aprendizagem não é comportamental. Né? Porque teoria, explicação, comportamento são modos de sermos que não é criativo, que não é formativo. O modo de sermos do acontecido, poderíamos dizer. O modo de ser que não é fenomenológico. Então, a cognição própria e característica desse modo de sermos, que se constitui como teoria e como explicação, é meramente repetição, é a mera reflexão, que é chover no molhado, que é farinha na farinhada. Né? A cognição própria do modo ontológico de sermos, do modo fenomenológico existencial,
que é a compreensão, não. É conhecer, efetivamente, né? E conhecer enquanto produção, conhecer enquanto criação, né? Conhecer enquanto formação pré-reflexiva e pré-conceitual, fenomenológico, existencial e dialógica, né? De um modo tal que a aprendizagem se dá no modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? No modo ontológico de nós sermos, né? Como ação e como compreensão, né? E não se dá no modo teórico e no modo explicativo, no modo comportamental de nós sermos. No modo teórico, no modo explicativo e no modo comportamental de nós sermos, não acontece o conhecer, porque este modo é meramente a repetição coisificada do acontecido, né? A reflexão, né? Que não é produção de conhecimento, que não é elaboração de conhecimento, né? O conhecimento se dá como ação, né? Como aspecto cognitivo da ação, que é ontológico, que é epistemológico e que, em específico, é a compreensão, né? A compreensão tem suas características particulares, né? E tem as suas condições particulares, né? A compreensão, em específico, enquanto aspecto cognitivo da ação, ela é movimento existencial, né? A compreensão, em específico, é emoção, né? A emoção é inteiramente constituinte do modo de sermos da ação, né? A compreensão é, em específico, cognição, né? Cognição enquanto conhecer, não enquanto conhecimento, mas enquanto conhecer, né? Em específico, a compreensão enquanto dimensão cognitiva da ação é criação, é superação e é regeneração. Essas são características constituintes da aprendizagem, né? E que precisam ser integradas no método e na ética da pedagogia, né? Enquanto compreensão, enquanto ação em específico, né? E enquanto compreensão, enquanto aspecto cognitivo da ação, o conhecer fenomenológico, né? O conhecer fenomenológico tem condições muito particulares, né? A primeira delas que ele é pré-reflexivo, né? Nietzsche já diria, né? Com muita propriedade, né? Cuidado, ele está a refletir, vai defender a sua mentira, né? Quer dizer, a reflexão que se constitui como teoria, que se constitui como explicação, não é o acontecer do conhecer, mas a repetição do conhecido, né? Teoria e explicação são repetição do conhecido. A cognição, especificamente, se dá como compreensão no modo pré-reflexivo, fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo, implicativo, gestaltificativo. O modo fenomenológico existencial de nós sermos é o modo de sermos da ação e a compreensão é constituinte enquanto cognição específica do desdobramento da ação. Então, esse modo de sermos é pré-reflexivo. É anterior à dicotomia sujeito e objeto, né? A aprendizagem nunca é a aprendizagem de objetos, né? A aprendizagem é uma vivência cognitiva pré-reflexiva, que é anterior à dicotomia sujeito e objeto, né? Então, em específico, a compreensão, caracteristicamente, né, se constitui como pré-reflexiva, pré-conceitual, fenomenológico, existencial e dialógico, né? Em específico, né, a compreensão enquanto elemento cognitivo da ação está fora do eixo de causa e efeito. Não existe causalidade no modo de sermos da compreensão, né? Em específico, não existe causalidade no modo de sermos da ação. A causalidade acontece com objetos, com coisas, né? Não no modo específico do acontecer, que é o modo de ser da compreensão, que é o modo de sermos da ação, né?
A compreensão, enquanto elemento cognitivo constituinte da ação, né, se dá no modo não útil de nós sermos. A compreensão não é útil. O modo de sermos da utilidade é o modo de sermos coisa, é o modo de sermos do acontecido. O modo de sermos da compreensão é o modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação, que é o nosso modo criativo, produtivo de ser. Não é o modo de sermos da linearidade de causa e efeito. É o modo de sermos da ruptura com a linearidade das causas e dos efeitos, na medida em que há o acontecer, a criação, a formação do novo, né? A partir do possível, a partir da possibilidade. Então, o modo fenomenológico existencial de nós sermos não é o modo útil de sermos. É, porém, o único modo criativo de nós sermos, o único modo produtivo de nós sermos. E ao sermos criativos e produtivos, nós não atuamos em termos de causas e de efeitos. Em função disso, o modo fenomenológico existencial de nós sermos da compreensão não é um modo prático de sermos, não é um modo pragmático de nós sermos, né? O modo prático de nós sermos está ligado à utilidade. O modo de sermos da compreensão não é o modo de sermos da utilidade, da utilização e dos úteis, né? O modo fenomenológico existencial de nós sermos é o modo de sermos da criação, que é uma ruptura com a linearidade de causa e efeito e uma ruptura com o princípio de utilidade da prática e da pragmática. O modo de sermos da compreensão, enquanto modo de sermos da aprendizagem, né, não é um modo pragmático de sermos. Não é um modo prático de nós sermos. Né? E o modo de sermos, né, da compreensão, enquanto elemento cognitivo da ação, né, não é em específico o modo de sermos do realizar. Toda compreensão, toda ação é realização, é atualização, mas não é realidade, né? O modo de sermos da compreensão, o modo de sermos da ação, não é o modo de sermos da realidade, porque ainda é o modo de sermos da realização, é o modo de sermos da possibilidade, do desdobramento de possibilidades que é a ação. O modo de sermos da realidade, o modo de sermos realizado, é o modo coisa de sermos. Né? No modo coisa de sermos, nós somos reais. Né? No modo de sermos da compreensão e modo de sermos da ação, nós somos realização. Nós somos atualidade, nós somos presença, na medida em que nós somos ação, que é, em específico, o desdobramento das possibilidades. Então, esses elementos são elementos constituintes como condições da compreensão, né, na medida em que eles são condições da ação. A ação e a compreensão, a aprendizagem, portanto, e a pedagogia, enquanto ética, enquanto método, né, é pré-reflexiva. Não é da ordem da dicotomia de sujeito e objeto. Isso é o que significa ser pré-reflexivo. Né? Em específico, a compreensão, a ação, a aprendizagem, a ética da pedagogia, né? E a ética da aprendizagem não é da ordem da dicotomia de causa e efeito. Né? Não é da ordem da prática, na medida em que não é da ordem da utilidade, né? Não é da ordem dos úteis e das utilizações. A aprendizagem, em específico, enquanto ação, né? Enquanto compreensão, não é útil e está fora da experiência pragmática. Né? A compreensão não é da ordem da realidade, mas é da ordem da realização, é da ordem da criação, é da ordem da atualização, né? E não da ordem do acontecido, que é a realidade. Né? Com isso, nós podemos entender, né, que a compreensão, em específico,
né? É a ontológica epistemológica do aprender, né? Nós aprendemos enquanto ação, em específico enquanto vivência da compreensão, que é o elemento cognitivo constituinte da ação, né? Nós não aprendemos de um modo útil de sermos, de um modo pragmático de sermos, né? Nós não aprendemos de um modo teórico de sermos, né? Nós não aprendemos no modo de sermos da explicação, né? Nós aprendemos no modo fenomenológico existencial de nós sermos da compreensão, que é o elemento cognitivo da ação, que é fenomenológico existencial e dialógica, né? A ação é compreensiva, é implicativa, é gestaltificativa em específico, né? Nós podemos dizer que a compreensão é a ética da aprendizagem, né? E nós podemos dizer que a compreensão é a ética da pedagogia, é a ética da educação, né? A educacionética, nós poderíamos dizer assim, é eminentemente compreensiva, na medida em que a própria aprendizagem, em específico, é compreensiva. A vivência da aprendizagem, o aprender, é criação, é ação, né? É vivência eminentemente compreensiva, é eminentemente compreensão.